Uma cena no filme As Aventuras de Pi me marcou com um ensino interessante. A família de Pi tinha um zoológico e um dia adquiriram um tigre para o zoológico. Poucos dias depois do tigre ter chegado, o pai de Pi mandou amarrar, não me lembro agora se uma ovelha ou cabra, na jaula do tigre. E deixou o tigre chegar, quebrar os ossos daquele animal, arrastá-lo e devorá-lo. E isto ele fez questão de que fosse feito na frente do seu filho. O filho teve que ver tudo aquilo, mesmo a mãe pedindo que o pai não fizesse isso. Por que o pai fez isso? O que levaria um pai a deixar o filho ou fazer o filho assistir uma cena destas? É porque aquele filho teve a ingênua ideia de se aproximar do tigre. Só que antes de colocar a ideia em execução, contou para o irmão o que ele estava planejando fazer. E o irmão rapidamente correu e contou para o pai. O pai, então, promoveu esta cena e fez o filho assistir com um objetivo: inspirar medo no filho. O medo bom, o medo preservador, o medo que previne e protege. Tendo visto o que o tigre fez com aquele animal, o menino jamais iria ousar se aproximar do tigre. Há um não temas na Bíblia que Deus, respeitadas as devidas proporções, fez algo semelhante. Esse não temas aparece lá em Êxodo, capítulo 20, verso 18 a 21, que diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor de trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Aqui é um momento em que Deus providenciou para o seu povo conhecer a sua majestade. Saber quão grande e temível era este Deus. Deus já havia dado várias evidências disto. Quando tirou o povo do Egito, castigando os seus opressores com pragas. Depois, diante do Mar Vermelho, como nós vimos no último programa, mas Deus queria uma lição bem marcante, algo que ficasse gravado na mente do povo, procurando inspirar, motivar, estimular e influenciar aquele povo a não desobedecê-lo, a tê-lo como Deus temível. No capítulo 19, nos versos 10 a 13, Deus deu as regras, as ordens, para que o povo pudesse presenciar sua majestade. Deveria haver uma purificação, deveriam estar com as vestes limpas. Moisés deveria marcar limites ao redor do monte e dizendo para o povo: vocês só podem chegar
até estes limites. Se vocês tocarem nos limites, vocês irão morrer. Mesmo que seja um animal que toque naqueles limites, irá morrer. Não deve se aproximar de Deus. E aí, também no capítulo 19, versos 16 a 19, depois do povo estar esperando, no terceiro dia, a majestade de Deus se manifesta. Trovões, relâmpagos, uma nuvem muito espessa cobria o monte. E houve um forte clangor de trombeta, e o povo chegou a estremecer. E Moisés então conduziu o povo para sair de suas tendas e se colocar ali ao pé do monte, vendo tudo aquilo, sem se aproximar dos limites. É dito que todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre aquele monte. A fumaça subia como se fosse uma grande fornalha. E todo o monte tremia grandemente. Então você imagina a cena, o monte tremendo, saindo fumaça como se ele estivesse pegando fogo, como se fosse uma grande fornalha, e o clangor de trombeta aumentando cada vez mais. Moisés falava com Deus e Deus lhe respondia através de um trovão. Todos os sentidos do povo eram para ser impactados com esta visão. Os olhos, vendo a fumaça, a nuvem espessa, os sentidos da pele, do equilíbrio, vendo a terra tremer, sentindo a terra tremer, e os ouvidos escutando aqueles trovões e fortes clangores de trombeta. O povo, então, ficou assustado, temeroso. O que é isso? E aí, quando ele viu tudo aquilo, quando o povo presenciou aqueles relâmpagos, o forte clangor de trombeta, o monte fumegando, isso é repetido no capítulo 20, verso 18. Então ficou tremendo, estremeceu. Talvez você já tenha passado por um momento de tempestade, assim, quando vem aqueles trovões, raios, um vento forte, e a gente fica um tanto assustado. Agora imagine esta cena aí, todo aquele povo ao redor do monte, e não vendo apenas os trovões e raios, a terra tremendo, mas vendo o monte fumegando, como se estivesse pegando fogo. Esse povo, então, treme de medo. O povo ficou com medo. Aí Moisés diz: não tenham medo. Não tenham medo. O propósito de Deus aqui é provar vocês. A palavra provar, usada nas Escrituras, tem a ideia de testar, para verificar se alguma coisa é verdadeira, se ela é verídica. Por exemplo, testar um metal. Para ver, alguém apresenta um pedaço de metal, uma moeda, e diz que é de ouro. Então, provar diz testar para verificar se aquele metal é de ouro mesmo. Mas também no sentido de experimentar alguma coisa. Uma criança que talvez nunca andou e ela agora é colocada no chão para experimentar andar. Ou você que talvez nunca experimentou um certo alimento e alguém lhe dar para experimentar, isto é, para provar aquele alimento, para ver se você gosta ou não. A palavra também tem
a ideia de fazer uma tentativa, intentar alguma coisa. Como o povo, certa vez, antes disso, que testou os limites de Deus, aí no capítulo 17 de Êxodo, que questionou Deus, testou os limites de Deus. Mas também tem a ideia de treinar, dar uma prova para treinar a pessoa. Aqui Deus está dizendo, ele veio vos provar, e a ideia aqui, ele veio ensinar, ele veio treinar vocês. Ele veio dar uma prova para vocês com um objetivo, e o objetivo da prova fica claro aqui, para que o temor dele esteja diante de vocês, a fim de que não pequeis. Aquela manifestação soberana de Deus, marcante, impactante, tinha como objetivo impregnar no povo, colocar no povo um santo temor a Deus. Levar o povo a respeitar, a reverenciar, a conhecer quem era Deus, sua grandeza, seu poder, sua santidade, e sabendo quem era esse Deus, respeitá-lo. É como um menino que está começando a engatinhar e vê uma tomada e coloca o dedo ali na tomada e leva um choque. A partir daquele momento, ele vai ter medo de mexer na tomada. E conforme ele for crescendo e os seus pais lhe explicarem que a tomada causou aquele choque porque transmite energia elétrica, ele vai ter um temor da energia elétrica. Ele não vai tratar a energia elétrica de qualquer jeito. Ele não vai pegar em fios que estejam ligados. Ele não vai simplesmente, sem os devidos cuidados, mexer numa tomada, fazer uma instalação elétrica. É isso que a Bíblia quer dizer com temor. Temer a Deus. É tratar Deus com os cuidados devidos. É tratar Deus com o respeito devido. Alguém que chega e diz, eu não tenho medo da energia elétrica, eu pego em fio, eu subo na minha casa e faço instalação sem luva, sem nenhum cuidado, sem mandar desligar a chave. Esta pessoa não aprendeu a temer a energia elétrica. Talvez se um dia ela pudesse ver alguém levando um choque elétrico, ou ela mesma levasse, pronto, ali ela aprenderia. Aquele choque, então, seria uma prova, um treinamento, um ensino para que ela aprendesse a temer a energia elétrica. Essa é a ideia de temor a Deus. Não é um medo apavorante que te faz não se aproximar de Deus. E aqui eu estou ilustrando com a energia elétrica. Aqui nesse estúdio, nós estamos usando energia elétrica para muita coisa, dependemos dela. Para iluminação, para o som, para a filmagem, para o ar-condicionado, para tudo. Então nós desfrutamos, gostamos da energia elétrica. Sem a energia elétrica, a gente não poderia fazer nada disso. Mas também nós respeitamos a energia elétrica. Nós a tratamos com o devido cuidado, porque sabemos que ela causa todo esse bem, mas se não for devidamente tratada, se eu me aproximar da energia elétrica sem os devidos cuidados, eu posso até morrer. É isto que significa temer a Deus. Ou melhor, esta é uma ilustração do que é temer a Deus. Dependemos de Deus. Precisamos de Deus. Sem Ele nós não vivemos. Nós o amamos e Ele nos ama.
Mas nesse amor nosso para com ele, deve haver temor, isto é, tratá-lo com o devido cuidado, com o devido respeito. E ao se manifestar daquela forma, lá no Monte Sinai, com todo aquele impacto, com toda aquela cena, Deus estava dizendo para o povo: olha o que eu sou capaz de fazer. Olha o que a minha majestade, o que a minha presença provoca. O monte pega fogo, há barulho ensurdecedor, há raios, há trovões. Olha o que eu posso provocar. E eu estou fazendo isso para que vocês tenham o meu temor diante de vocês, a fim de que vocês não pequem. O temor de Deus é para nos evitar de pecar. Da mesma forma que o nosso conhecimento da energia elétrica, talvez até algum choque que nós já levamos por ter mexido nela, tem o propósito de nos fazer ser cuidadosos, temerosos e tratá-la da forma como ela deve ser tratada. As manifestações de Deus, o temor a Ele, é no sentido de nos impedir de pecar. Temer a Deus significa não pecar. Escolher não pecar. Escolher não desobedecer a Deus. Temer a Deus é escolher obedecer a Deus, sabendo quem Ele é, sabendo do seu poder, sabendo o que Ele pode fazer, é não pecar, manter-se temendo a Ele. Da mesma forma que alguém tomando os devidos cuidados, desligando lá a chave, pode sem medo subir na sua casa, mexer na fiação, se tiver o equipamento correto, com a chave da energia desligada, pode fazer isso sem medo, para depois de tudo consertado, voltar a desfrutar a energia? É isto que Moisés está dizendo ao povo. Vocês não precisam ter medo. O que vocês precisam é obedecer a Deus. Temer a Deus não é ter um medo apavorante de não se chegar a Ele. É simplesmente obedecê-lo. Se você obedece, você não precisa ter medo de Deus. Você não precisa fazer como o povo aqui que diz: vai, Moisés, porque nós não vamos não. Estamos com medo. Aí Moisés diz: vocês não precisam ter medo. O que vocês precisam é obedecer a Deus. Temor a Deus é obedecer a Deus. Desobedecer a Deus é atrair esse juízo de fogo, de trovão e de distância. Temer a Deus é obedecer a Deus. Se você obedece, não precisa ter medo.